Glória a Deus. Eu quero aqui cumprimentar os nossos irmãos do canal do YouTube, que Deus possa os abençoar e guardar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, louvado seja Deus. Glória a Deus. Hoje o Senhor ele tem falado ao nosso coração, irmãos, ha trazido para nós a respeito da importância de nós estarmos louvando a Deus, servindo a Deus, né? E feliz do homem e da mulher que entende essa importância de servir a Deus, irmãos, né? Não pelo que Deus pode dar, mas pelo que Deus já fez. Gratidão não é eu louvar, ou eu prestar homenagem, ou eu estar com alguém pelo aquilo que a pessoa pode fazer. Gratidão é eu fazer, reconhecer o que foi feito e ser grato. Isso que é gratidão, né? Lucas capítulo de número 5, louvado seja o Senhor. Lucas capítulo de número 5, fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos de Jesus. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo de número 5. E acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genézara, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui nesse capítulo de número 5 de Evangelho de Lucas, nós vemos aqui 3 cenários. O primeiro cenário está no versículo de número 1, que fala sobre Jesus estar fazendo um culto ali com a multidão. Então, nós estamos aqui de um ambiente que está tendo um culto. Jesus está trazendo ensinamentos. Jesus ali está manifestando a palavra de Deus. Então, está havendo um culto, pois a própria palavra diz que a multidão, apertando a multidão para ouvir o quê? A palavra. Então, está tendo culto ali. Está tendo um momento específico sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Bem, nós sabemos que Jesus ele veio para trazer o Evangelho de Deus aqui na terra. Jesus não veio para curar. Jesus não veio. É claro que a cura era a consequência do poder de Deus. Mas o princípio de Jesus aqui, irmãos, era trazer o conhecimento da verdade, que é da palavra do Senhor. E é claro que quando Jesus ele traz o Evangelho de Deus ele tem os seus benefícios para aquele que o recebe. Traz libertação, traz cura, traz refrigeração para a alma. Então nós vemos que a palavra está sendo pregada e existe uma multidão se apertando com o propósito de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o poder que havia na palavra do Senhor. Porque através da palavra de Deus ministrada por Jesus, havia muita cura e muita libertação. E isso chamava a atenção do povo. O povo estava disperso, era um povo que estava sem destino, um povo que estava lançado à sorte. Agora Deus envia alguém para dar um norte, um segmento para aquelas pessoas. E Jesus ele vem e começa a aplicar o Evangelho do reino de Deus aqui na terra. Porém, este é o primeiro cenário que nós vemos aqui no capítulo de número 5. Existe um segundo cenário que está à parte do culto, que está fora, que não está no culto, está fora. E está no versículo de número 2, que diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Ou seja, existe agora um culto e existe fora outro cenário que está à parte do culto, que está lá no rio, que está lá na praia, os barquinhos que estão sendo de pessoas que estão ali se preparando para ir embora, porque passaram a noite toda frustrada e decepcionada. Então nós estamos agora diante de uma passagem que nos apresenta que no ambiente, existe um ambiente que alguém está servindo a Deus, adorando a Deus, recebendo a palavra, mas em outro ambiente
tão próximo. Existem pessoas que estão em outro lugar, que não estão ouvindo a palavra do Senhor, não estão servindo ao Senhor, mas estão se desgastando as suas forças e estão frustrados e decepcionados pelaquilo que não conseguiu. Este é o segundo ambiente que nós estamos vendo. Agora existe o terceiro ambiente agora, que no versículo de número 3, Jesus agora, a palavra do Senhor diz, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Espera aí, parece que agora o culto, Jesus agora ele analisa o ambiente, ele está pregando agora aqui, à margens do rio de Genésara, e agora ele parece que faz uma pausa, ele vê o ambiente que existe pessoas que estão frustradas e decepcionadas, que estão prontas para ir embora, frustradas pelaquilo que não conseguiram. E agora o que Jesus faz? Jesus agora ele vê o barco vindo de encontro a ele pega o barco emprestado, e agora ele usa o barco agora para poder o quê? Abranger todo aquele ambiente. Agora o ambiente agora se torna só um. É um ambiente que é tomado pelo poder do conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, havíamos dois ambientes. Agora Jesus, ele unifica todo o ambiente para ele poder fazer aquilo, o propósito ser continuado na vida daquelas pessoas e do reino de Deus. Jesus agora, ele pega o barco agora, deixa a multidão e faz agora do barco agora um altar, um púlpito, e a multidão toda o ouvindo e o servindo e adorando a Deus. Até aqueles agora que estavam lá no meio do mar, eles são obrigados agora a estar ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque o instrumento deles que eram para eles ir embora, o instrumento deles que serviu de derrota, agora o instrumento deles estão servindo para Jesus ministrar a palavra de Deus. Então eles têm que agora esperar e têm que ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia nos orienta, irmão, aquele que espera no Senhor alcançará, aleluia. Então agora Jesus agora, ele os ambientes que havia separado, Jesus agora ele unifica, para quê? Para que ele faça o propósito, porque aonde Jesus está inserido, meus irmãos, ninguém pode ficar de fora. Aonde Jesus está inserido, meu irmão, a palavra do Senhor diz que ele é um Deus de já, é um Deus de agora, e Jesus agora, ele olha, irmãos, aleluia, ele deixa por um momento aquela multidão, e começa a olhar para aquelas pessoas, irmãos, que estavam ali no meio do mar, frustradas e decepcionadas. Por quê? O texto adiante diz que após Jesus agora tomar o barco, que era de Simão Pedro, Jesus agora diz para ele, olha Pedro, volte lá e lance a rede novamente. Volte lá agora, Pedro, e novamente lança a sua rede. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, mestre, nós temos trabalhado a noite toda e não apanhamos nada. Nós temos, mestre, feito de tudo, mas não conseguimos nada. Irmãos, aqui nós já extraímos um conhecimento para a nossa vida, um aprendizado de Jesus. Que não adianta eu estar do lado de fora, eu tenho que estar do lado de dentro, onde Jesus está. Aqueles homens, eles estavam a poucos metros de Jesus, mas não estavam do lado de Jesus. Eles não estavam tão próximos de Jesus. E nós vemos aqui uma multidão que estava aprendendo, e no mesmo espaço, mas só que do outro lado, homens frustrados e decepcionados. Nós estamos falando aqui, irmãos, de pessoas que são expert em pesca. Pessoas aqui que têm experiência. Pessoas aqui, irmãos, que sabem o que está fazendo. Pessoas que foram, irmãos, criadas nesse aspecto. Só que, irmãos, nada se compara naquilo que Deus irá fazer, tem feito em favor da nossa vida. Nunca será pela sua força, nunca será pelo teu conhecimento, nunca será pelo teu braço, mas é sim pelo poder que há no nome do Senhor, aleluias. Por um certo tempo na vida de Pedro e daqueles que estavam ali no barco, as coisas iam bem. Só que, meus irmãos,
A Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há momentos da nossa vida que nós temos que reconhecer, irmãos, que olha, para mim não dá mais. Eu não consigo mais. Ou eu me curvo diante desse Deus, ou eu vou continuar quebrando a cara. Para mim não dá mais. Eu não consigo mais andar com as minhas próprias pernas. Não consigo mais fazer com os meus próprios braços. Até aqui deu. Mas agora eu preciso da ajuda de Deus. Há momento que nós temos que se curvar perante disso. Porque nós reconhecemos, irmãos, que até um certo tempo da nossa vida, nós não estávamos nem aí para Deus. Nós estávamos fazendo e as coisas iam acontecendo. Só que existe algum momento que vamos se deparar com o mar vermelho. Vamos se deparar, irmãos, com pessoas, infelizmente, que nós não vamos ter condições de lidar. E aí o que nós temos que fazer? Se curvar perante a Deus. Reconhecer que agora eu não quero andar mais conforme os meus passos, eu não quero andar conforme mais as minhas mãos, eu não quero mais andar conforme mais os meus conhecimentos, eu quero andar agora na vontade do Senhor dos Exércitos. Eu quero andar agora conforme Deus, Ele quer para a minha vida. Pois bem, estes homens agora, irmãos, estavam fora do culto, e fora do culto eles estavam decepcionados, tristes e amargurados. Porque eles não conseguiram obter aquilo que eles tinham à vontade. Ou seja, saíram para trabalhar e não conseguiram trazer o seu sustento. Saíram certo, irmãos. Olha, irmãos, espera aí. Será que esses homens, preparando o dia para estar à noite pescando, será que eles estavam com dúvidas que não iriam pescar? Será que eles saíram da sua casa dizendo assim, olha, vamos lá, talvez nós pegamos? Não. Ninguém sai da sua casa com ponto de interrogação. Nós saímos e se preparamos com a certeza daquilo que nós temos no nosso coração e vamos ter o objetivo. Ora, quando nós se preparamos, acordamos, quando o relógio desperta, o propósito é, eu vou trabalhar, eu vou executar o meu serviço. Essa é a convicção. Ou será que alguém se levanta e fala assim, olha, eu vou tentar chegar na empresa, eu vou tentar trabalhar hoje. Não, nós saímos com um objetivo, saímos agarridos, saímos com um propósito. Assim eram esses homens também. Eles saíram convictos daquilo que eles iam fazer, porque a vida toda deles, eles praticavam isso. Mas, infelizmente, houve um dia na vida deles, que não aconteceram como aquilo que eles queriam, como eles estavam preparando e se prepararam para fazer. Meus irmãos, o dia mau chega na nossa vida. João 16, 33 diz, olha só, vamos ler o que diz lá em João 16. João capítulo de número 16, versículo de número 33. João 16, 33 diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus não está atribuindo a paz nas coisas que são perecíveis. Jesus não está atribuindo a paz nas coisas que nós tocamos. Jesus está atribuindo a paz naquilo que não é visto, naquilo que não é perecível, naquilo que não é tocado. Jesus está atribuindo a paz nele. Ele diz, em mim tereis paz. Meus irmãos, vem cá. Quantos de nós, quantos daqueles que estão lá fora, estão depositando a sua paz em alguém? Eu digo isso em alguém físico. Marido, esposa, mulher, filho, pai, mãe. Ainda essa semana alguém me procurou e disse, pastor, eu não tenho paz não. Eu não estou tendo paz. E eu falei, então você tem que se converter de novo. Porque, irmãos, se você esperar paz, porque você tem um carro, você vai se frustrar. O carro vai quebrar. Alguém vai bater em você. Ou se você não bater em alguém, aí já não vai ter paz. Se você dizer que tem que estar esperando paz no seu trabalho, você está perdido. Porque sempre tem alguém, sempre tem um filisteu para te perturbar. Sempre tem alguém enviado de Satanás para tentar minar a nossa fé, ou não. Se você esperar paz no trânsito, você está perdido. Porque sempre tem alguém espertinho que quer cortar a sua frente e quase vai bater em você. Vai te assustar. Você já não vai ter paz. Se você esperar paz dentro da tua casa, é difícil também. Às vezes não acontece. Porque às vezes um espera pelo outro comprar alguma coisa, não tem. Aí mas era para você ter comprado. Não, era para você.
Ah, porque você não fez? Já não tem mais paz. Não é assim? É a verdade, o contexto que nós vivemos. Se você esperar paz, meus irmãos, na condução você está perdido. Porque não tem paz. A pessoa ela sai 30 minutos atrasada e ela quer chegar 30 minutos mais cedo no emprego. Com isso ela vai fazer o quê? Ela vai passar por cima de você. Não pede licença, pisa no seu pé. Esses dias chegou lá uma pessoa lá chorando lá na banca de café. O que aconteceu, minha irmã? Ah, a mulher lá pisou no meu vestido e rasgou. Eu falei assim, é a pressa. É a pressa. É a pressa. Aí a senhora também saiu no horário, saiu bem apertado no serviço, aí o que aconteceu, ó, né? Aí agora a senhora, querendo ou não, a senhora vai chegar atrasada no trabalho. Ela teve que voltar para a casa dela porque o vestido dela estava rasgado. Rasgou daqui a aqui. E o marido dela, eu te falei, não falei, vamos sair cedo, vamos sair cedo. Aí acabou a paz. Não é verdade? Então nós vemos que não muda, nós não teremos paz. Então não adianta eu e você, meus irmãos, pensar que teremos paz nas coisas que nós estamos vendo. Ah, eu vou comprar uma casa na praia para ter paz. Não vai ter paz. Eu vou comprar uma casa lá no interior para mim poder ter paz. Ah, era o meu pensamento. Agora eu não tenho paz, porque tem que pagar alguém lá para cortar o mato, lá porque eu não consigo. Tem que sempre estar lá fazendo alguma... É paz isso? Não. A paz que eu preciso, que nós precisamos, que o mundo precisa, só está em Jesus Cristo, meus irmãos. Porque ele diz, em mim tereis paz. Quando nós partimos desse princípio, as coisas não vão mais nos tirar nossa paz. Ora, meus irmãos, se nós verdadeiramente encontrar paz em Cristo, nada mais vai nos abalar. Digo isso para vocês porque, irmãos, não sei se os irmãos têm visto, faz quase 2 meses que a amarelinha não está por aqui, a Cangu. Olha, meus irmãos, eu disse para a Karina, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu acho que eu me converti mesmo. Porque se é momentos atrás, pastor Gilmar, olha, o rapaz que pegou para arrumar, meu misericórdia, irmãos, não acabou arrumando, eu tive que tirar, gastar dinheiro do meu bolso e levar para outra pessoa. E enfim, virou uma bola de neve. O que era serviço de 3 dias, está indo para 2 meses. E eu falei assim, meu Deus. Só que nós não pedimos para Deus paciência. É na tribulação que Deus vai fazer você ter paciência. Nós não pedimos para Deus ser longâmino. É nas guerras que Deus vai fazer. E eu vou ser sincero para os irmãos, eu vou abrir meu coração. Por muitas vezes eu saí daqui e falei assim, agora eu vou pegar no pescoço daquele camarada. E ele é um pouquinho menor do que eu, agora ele vai ver. Agora ele vai ver. Eu vou pegar, não vou encostar ele na parede agora. Só que eu chego lá, irmão, não consigo. Porque a paz que eu tenho está em Cristo Jesus. Pastor, mas você está sendo lesado. Eu tenho paz em Cristo. Pastor, mas você está sendo prejudicado. Eu tenho paz em Cristo. E isso para mim vale muito mais do que todas as coisas. Eu poderia muito bem fazer outras coisas, irmãos. Poderia, irmãos. Tem outros meios para mim fazer. Meios legais. Mas eu sei que vai virar guerra. E se tem uma coisa que eu estou, irmãos, chegando para o fim da carreira, as idades vai chegando, é buscar paz. As guerras deixa para aqueles que não servem a Deus. Então, mas eu louvo a Deus que quase 2 meses, mas até aqui o Senhor tem sustentado, tem trabalhado. Para que agora eu vou virar guerra? Para que eu vou criar confusão? Se o Senhor, irmãos, se o Senhor está abençoando, se o Senhor está aguardando. Então, irmãos, nós devemos aprender que não teremos paz nesse mundo. Não adianta nós pintarmos, irmãos, um quadro de fictício, se a paz realmente nós só temos em Cristo. Porque aconteça o que acontecer na sua vida, não quero dizer que você não vai chorar. Não estou dizendo que você não vai se preocupar, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, irmãos, que as coisas deste mundo aqui não podem tirar aquilo que eu tenho em Cristo, a minha paz. Porque se tirar a minha paz, irmãos, a primeira coisa que eu vou fazer é indagar a Deus, como essa pessoa me procurou e disse. Mas eu disse assim, você está totalmente errado. Você está contra a palavra de Deus. O que você está buscando? Paz em quem? Não tem paz, não adianta. Então não adianta se frustrar. Por isso, meus irmãos, eu digo, o mal desse século é não ler a palavra de Deus. A enfermidade maior que tem nesse século hoje, irmão, sabe o quê? É a falta do conhecimento da palavra do Senhor. As pessoas hoje sabem do que vivem? De internet,
de informação. Quem disse para você que a informação daquele pregador de nome é verdade? Quem disse para você? Porque hoje o que nós mais vimos irmãos, as pessoas ouvem um podcast, tira o podcast, treina na fala da pessoa, depois vem no púlpito e fala. Informação não é conhecimento. Conhecimento é quando você se debruça na palavra do Senhor e ora e Deus revela no teu coração. Isso é conhecimento. Agora não adianta pessoas que vivem de informação, pessoas que vivem de cortes. Por isso estamos numa geração enferma, numa geração raquítica espiritual, que fica frustrada porque o carro quebrou, fica frustrada porque o casamento está, infelizmente está um vento, não consegue solucionar, não consegue sentar como dois adultos e conversar, não consegue, irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus que não consegue pedir perdão, é um desviado da palavra do Senhor, que não consegue reconhecer seu eu errei minha esposa, eu errei meu filho, me perdoa, eu falhei com você. Um cristão, meus irmãos, ele está sujeito a errar sim. Quem foi que disse que não? Mas todo cristão ele tem que estar sujeito a reconhecer a sua falha também. Mas hoje nós vemos no contexto que não, irmãos. As pessoas vivem de cortes e trazendo para si informação. E esquecem de se debruçar na Bíblia. Vai aqui um recado para quem prega. Ou para quem pensa que é pregador, essa é a verdade. Que muitos pensam que é. Pega aí, ouve-se um cortinho, chamou a atenção, né? Aí tem o famoso copia e cola. Copia e cola. E aí não estudam mais, não oram mais. E aí pensam que estão agradando. Só que deixa eu te dizer algo, meus irmãos. Hoje não há mais leigo na igreja. Leigo é aquele que pensa que está enganando. Porque o Espírito testifica, irmãos, quando o ambiente é de Deus. Aquilo que é e aquilo que não é. Jesus diz que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, não é pelas folhas. Tem um monte de árvore que dá folha, mas a raiz está podre. Está cheia de cupim. Tem um monte de árvore aí, meus irmãos, que infelizmente está seca. Mas é árvore, não dá fruto. Então Jesus diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Jesus disse que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou eu sou ou eu não sou. Então nós devemos, irmãos, verdadeiramente uma geração fraca que não consegue sequer 10 minutos ler a Bíblia Sagrada do Senhor. Uma geração que hoje não consegue, irmão, dobrar o joelho por 5 minutos para orar. Uma geração hoje que não consegue sequer, irmãos, ficar 1h30 prestando atenção no culto. E aí você acha que é uma geração que está preparada? Uma geração, irmãos, que infelizmente não conhece e não teme a Deus. Irmãos, nós devemos aprender com o Senhor. Foi dito aqui sobre a importância de dar valores. E aí, será que nós estamos vendo isso acontecer? Ou será que nós estamos fazendo isso mesmo? Irmãos, nós temos desculpa para tudo na nossa vida. Só que todas as desculpas que eu tenho, que você tem, juntando, para Deus é anátema, não é nada. Para Deus não há desculpa. Para Deus não há, irmãos. E nós devemos entender isso e programar isso daí, propagar isso daí. Porque hoje, meus irmãos, infelizmente, hoje, as pessoas parecem, irmãos, olha, vão inventar, eu sei que vão. Assim como tem comida em conserva enlatada, vão inventar o evangelho enlatado também, mocinha. Daqui uns dias vai entrar alguém aqui, vai subir no púlpito e vai abrir uma latinha, está aqui o evangelho, eu vou pregar isso. É isso que vai acontecer. É isso. Por isso, irmãos, que nós devemos estar atentos ao que nós estamos ouvindo e acontecendo e analisando quem está falando. A vida de quem está falando. Como está falando. Porque o que mais nós vemos hoje, irmãos, é pessoas emocionadas. Porque, meus irmãos, é o básico do evangelho. Jesus ele veio para trazer salvação, não veio para trazer conforto. Quem quer conforto não vai ser salvo. Porque a salvação ela gera desconforto. Porque a salvação fala, arrependa-se. Para de furtar, para de mentir, para de adulterar. A salvação é isso. Você quer ser salvo? Eu quero. Então você tem que parar de mentir. Opa.
Você tem que ter compromisso. Opa. Você tem que ser leal. Opa. Você tem que ser fiel. Não, mas a vida toda eu fui infiel. Então, irmãos, não adianta. O evangelho, ele vem trazer libertação. Ele não vem trazer luxo. Ele não vem trazer, irmãos, tapinha nas costas. E hoje o que nós mais vemos é isso. Infelizmente, um evangelho que veio para massagear ego. O evangelho de Cristo não é para massagear ego. O evangelho de Cristo é: renuncie, pegue a sua cruz e siga-me, aleluias. É claro que isso é para quem quer ir para o céu. E eu entendo muito bem isso. Agora, para quem não está disposto a ir para o céu, continua na sua prática, não tem problema nenhum. E olha, digo de passagem, eu abro aqui um contexto, não me atrapalha em nada. Porque eu sei o meu objetivo e o meu propósito. E eu tenho que seguir a minha linha. Nós temos que seguir a nossa linha. Por isso que Jesus diz: olhar para o autor e consumador da fé. Porque se você olhar para quem não está nem aí, irmãos, você vai ficar frustrado e decepcionado. Quantas expectativas eu criei no homem e na mulher? Quantas expectativas você criou no homem e na mulher? Te levaram aonde? Em nada. Não te levaram em lugar nenhum. Mas quando nós criamos a nossa expectativa em Deus, tudo dá certo. Tudo começa a mudar na nossa vida. Então agora, Pedro, irmãos, está frustrado e decepcionado. Está indo embora. Imagine agora a preocupação deste homem. Chegar diante da sua casa e dos seus filhos e dizer: olha, e a esposa esperando pelos peixes, os filhos famintos, e agora Pedro vai chegar lá de mãos vazias. Imagine a frustração deste homem. Porque duro é, meus irmãos, quem aqui ficou desempregado sabe, você sair para procurar emprego e voltar desempregado. E voltar, infelizmente, frustrado, decepcionado. Duro é você ir no mercado, irmãos, e você olhar para aquilo que o teu filho gosta e você não tem condições de comprar, o coração aperta. Duro é para a mulher querer fazer um banquete abençoado, mas quando ela vai abrir o seu armário, a sua despensa, não tem aquilo que ela queria ter. Duro é, uma frustração, decepção. E todos nós passamos por isso. E todos nós enfrentamos isso. E Pedro também, ele estava nesse cenário de derrubado, de frustrado e de decepcionado. Mas havia um que se compadecia daqueles que estavam próximo dele. Havia um que estava pronto, já estava preparado tudo para mudar o cenário de Pedro. E Pedro pensava que ia voltar frustrado, Pedro pensava que ia voltar desanimado, Pedro pensava que ia trazer uma má notícia para sua família. Mas aonde Jesus está, irmão, o milagre acontece. Aonde Jesus está, a mudança acontece. Feliz do homem e da mulher que atende para aquilo que Deus está falando. Porque quando eu abro o meu coração, quando eu sigo a palavra do Senhor, quando eu me joelho, quando eu me prostro, quando eu me entrego, as coisas começam a mudar na minha vida. Então nós temos que entender, irmão, vale muito mais a pena estar servindo ao Senhor do que estar servindo a si próprio, aleluias. Servir a si próprio, um dia você vai cansar. Vai. Um dia eu vou cansar. E eu já disse aqui que nós somos seres, irmãos, nós somos seres totalmente insatisfeito. Sempre nós queremos mais. Eu sempre vou frisar aqui, meus irmãos, e eu conversando com essa pessoa, que ela disse que ela não tem paz, eu disse para ela: olha, sabe por que você não tem paz? Porque você está numa vida toda de busca, de busca, de busca, de busca. E cada vez que você busca as coisas do mundo, mais longe você fica da presença de Deus. E você não vai encontrar paz. E aí eu contando um pouquinho da minha história para essa pessoa, disse assim: eu na minha vida hoje, eu não busco mais nada material, porque eu estou satisfeito com aquilo que eu alcancei. E isso é bom. E isso é bom. Porque quanto mais eu busco, mais vai querer esforço. E alguma coisa vai ter que ficar para trás. Porque eu não sou autossuficiente para abraçar o mundo todo. E por incrível que pareça, se nós trocamos de carro hoje, o ano que vem nós vamos querer trocar de novo. E aí, consequentemente, você não vai trocar pelo mais baixo, você vai trocar pelo melhor. E isso vai gerar mais dinheiro. E aí, quando você vê, você vai ter que fazer mais hora extra aqui, você vai ter que mais trabalhar aqui. E aí, o que vai ficar para trás? Alguma coisa vai ter que ficar para trás. Então, nós não vamos ser completamente satisfeitos com as coisas deste mundo. Por isso que nós temos que, irmãos, ter na nossa mente qual é a minha maior necessidade.
qual é verdadeiramente a minha maior necessidade? Se não é estar com Deus, se não é olhar para Jesus e estar satisfeito, se não é ter Jesus, irmãos, como tudo para a nossa vida, e o que acontecer é consequência. Eu bem sei, meus irmãos, e nós sabemos, do poder que há no nome de Jesus. Se amanhã ou depois Jesus quiser te dar algo sobrenatural, Ele vai te dar. Não vai ser pelo teu esforço. Você pode trabalhar dia e noite. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não gera dor. Tem um monte de pessoa que está conquistando um monte de bem material, mas ela não dorme, ela não tem paz. Não é de Deus. É contra a palavra do Senhor. É bíblico isso, meus irmãos. Não estou dizendo que você não tem que se vestir bem. Não estou dizendo que você que não tem que ter uma casa boa. Não estou dizendo que você não tem que ter um carro. Não estou dizendo que você não tem que passear. Tem que. E nós temos mesmo que desfrutar. Mas não podemos trocar os valores como muitos estão fazendo. Porque nós somos seres insaciáveis, irmãos. Sempre queremos mais e mais e mais. Então, quando nós buscamos em Deus a nossa satisfação, quando nós buscamos em Deus a nossa paz, nós vamos entender que as outras coisas será consequência de uma vida para nós. Não será a busca de uma vida, mas será a consequência de uma vida. E tudo se torna mais fácil para nós. E agora então, Pedro, agora decepcionado, lavando a rede, porque não pegou nada. Porque infelizmente não deu certo. E agora Jesus então, ele olha para aqueles homens e diz para aqueles homens: olha, versículo de número 4. E quando acabou de falar, quando terminou de pregar, Jesus, usando o barco de Pedro, disse: Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Mas o homem não fez isso, irmãos? Fez. Ele fez, irmãos. Ele tentou. Só que agora é diferente. Agora ele está debaixo de uma ordem. Agora ele está debaixo de uma palavra. Agora ele está debaixo, irmãos, aleluia, de um querer de Deus. Você vê que nessa passagem aqui, meus irmãos, Jesus não dá ponto sem nó para nós entender. Tudo tem um propósito que Deus faz. Todos nós que estamos aqui, ninguém foi atraído pela salvação. Nenhum de nós. Ninguém entrou aqui e falou assim: não, eu busco a salvação. Não. Deus jogou uma isca para a nossa vida. E nos atraiu. Jesus aqui, irmãos, antes dele falar da salvação, o que ele fez? Um milagre. Ele mostrou quem ele era. E isso faz parte do Evangelho. Isso faz parte. É de Jesus mostrar o que ele pode, o que ele faz. E aí nós tomamos a decisão que nós queremos para a nossa vida. Pedro já estava no olhar de Cristo como discípulo. E Pedro não sabia. E talvez Jesus, como homem, pensava: como eu vou chamar a atenção desse camarada agora? Porque ele é um escolhido. Se eu chegar lá e falar para ele assim: olha, vamos comigo que você vai agora ser meu discípulo. Será que Pedro ia? Jesus, irmão, se apresenta sempre para mim e para você nas piores horas da nossa vida. Porque Ele sabe que vai chamar a nossa atenção. Quando eu conheci Jesus, eu estava numa depressão. E talvez se eu estivesse no iate, talvez se eu estivesse viajando, será que eu ia ouvir? Não, não ia ouvir não, meu mocinho. Mas Jesus, Ele foi me visitar no momento mais difícil da minha vida, numa depressão profunda. E aí eu ouvi Jesus e vi do que Ele tinha poder para fazer. Então, Jesus sempre vai nos visitar nos piores momentos, porque é aí que mostra o amor dele para conosco. E aí nós estamos sensíveis para ouvir. Pedro agora estava no seu pior momento. O que Jesus diz? Volta lá. Volta lá, Pedro. Lança de novo a rede. Vai lá pescar, vai. Vai lá pescar. E o que Pedro respondendo? Frustrado, decepcionado, irmãos. Disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Ô, irmãos, e se Jesus aqui parasse? É verdade, né, filho? Você tentou, né? A noite toda, está cansado, né? Está cansado. Está aqui a resposta, irmãos. Está aqui, aqui eu abro também um parênteses para a nossa vida, né? Pedro, ele declarou que ele estava a noite toda trabalhando e cansado. Mas quando ele ouviu a palavra do Senhor, o que ele fez? Voltou a fazer.
Irmãos, quem coloca o cansaço diante como prioridade na sua vida, nunca vai viver milagre. Nunca vai viver milagre. Essa é a verdade. Não adianta. Eu sei que é casos e casos, eu entendo isso, só que nós estamos falando agora aqui de uma pessoa que ela trabalhou a noite toda. Ela trabalhou a noite toda, ela está frustrada e decepcionada e cansada, e agora ela recebe uma palavra, e quem garantia que ia dar certo? Pedro não conhecia Jesus. Jesus se apresenta agora para Pedro. Pedro via Jesus distante, um pregador, um mestre, um conhecedor da palavra, um profeta. E agora Jesus chega até ele, perde o barco dele emprestado, e Jesus diz assim, volta lá lançar a rede. E a primeira resposta que ele dá, não, senhor, peraí, eu trabalhei a noite toda. Eu tentei a noite toda. Nós estamos cansados. Mas Pedro, o que ele diz? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra, era Pedro dizendo, olha, Senhor, eu já desisti. Eu já não aguento mais. Eu reconheço que para mim foi o limite. Era Pedro dizendo aqui, eu já estou frustrado. Eu não tenho mais, olha, eu coloquei todas as minhas forças nisso aqui, não deu certo. Mas agora Pedro diz, olha, mas sobre a tua palavra, ou Pedro dizendo assim, não é mais a minha responsabilidade, não é mais meu conhecimento, não é mais a minha força, não é mais meu entendimento, agora é a tua, Senhor, é a tua força, é a tua palavra, é o teu poder, então eu vou, aleluias, então eu vou, Senhor. Irmãos, quantas vezes vem o desânimo na nossa vida, e vem o cansaço, e faz parte. Não se sinta, irmãos, um pecador porque você está cansado. Não se insista, não. Vem o cansaço, vem. Não é fácil sobreviver neste mundo. Fácil é para quem não serve a Deus. Quem não tem compromisso, quem não tem fidelidade, quem não tem honestidade. Aí é fácil, irmãos, é uma anarquia. Você deixa a vida te levar. Se der para fazer, faz. Se não der, isso é fácil demais, meu irmão. Eu já vivi nesse mundo aí sem regra. Difícil é você andar na regra, isso que é difícil. Você andar na regra, na posição. Irmãos, é isso que é difícil. Agora, andar como esse pessoal do mundo anda, como aqueles que não têm compromisso, isso é a coisa mais fácil do mundo, irmão. Não dou satisfação, chega a hora que eu quero, faço o que eu quero, levanto o que eu quero, como se eu quero, pago se eu quero. Irmão, tem coisa mais fácil do que essa? Não tem, não. De você fazer o que você quer da sua vida. Agora, o que tange a Cristo é difícil mesmo. Só que é difícil mesmo. Só que nós temos que escolher. Nós temos aqui que decidir. É melhor ter uma vida difícil aqui na terra e ter uma vida eterna de deleite lá no céu, do que andar na libertinagem aqui na terra e ser prisionado no inferno. É escolha. Então vale muito mais a pena. Então nós vemos agora que Pedro, ele diz, irmãos, Pedro, ele se desmonta todinho do seu conhecimento, da tua força. E agora ele diz, Senhor, eu vou, mas diante da tua palavra. E a palavra do Senhor diz no versículo de número 6, e dizendo assim, e fazendo isso, colheram grande quantidade de peixes, e se rompiam-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase veio a pique. Quem ouve a palavra do Senhor vive providência, aleluias. Só há uma forma de nós vivemos na providência, é quando nós se deleitamos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ou seja, nunca será pela tua força, nunca será pela minha força, mas é pelo poder que há na palavra do Senhor, aleluia. Jesus mostra que aquele que ouve a palavra dele não será frustrado, não será decepcionado, não vai estar amargurado, porque ele abre porta onde não tem porta. Ele faz o que é impossível, aleluia, para poder abençoar. Agora aqui, meus irmãos, os peixes estavam aonde? No mesmo lugar. Estava no rio. Ou Jesus colocou os peixes lá? Irmãos, escute. Já está tudo preparado. O Deus que você serve já está tudo preparado.
O pastor Gilmar pensou que não estava preparado, mas o terreno já estava preparado faz tempo. Deus só estava esperando o pastor se preparar para tomar posse. Já estava tudo preparado a casa que você queria lá, moça. Deus só estava esperando você se preparar para vocês poderem comprar. Já estava tudo preparado para a minha vida, o meu sonho. Já estava preparado, já estava feito. Deus só estava esperando eu me preparar para me ter condições. Já estava preparado, Gabriel, a vaga na escola federal para você. Deus só estava esperando você se preparar para você entrar lá. O Deus que nós servimos é um Deus que já tem tudo preparado para a nossa vida. Deus não vai preparar, não, já está preparado, meu irmão. Já está tudo preparado, Diácono Gabriel, para o ano que vem. Já está tudo preparado, já está tudo feito. Só basta nós se prepararmos para executar, porque o Deus que nós servimos é um Deus de já, igreja, aleluias. É um Deus de providência, meu irmão, aleluias. Deus não vai preparar ainda não, já está preparado. Só basta nós se enquadrar na palavra do Senhor. Só basta nós tomarmos posse para viver o que Deus tem preparado para a nossa vida, aleluia. Então nesta manhã eu quero te dizer, não se preocupe, não se desgaste, porque já está preparado e aquilo que Deus tem reservado para a tua vida vai acontecer. Basta você continuar seguindo o Senhor dos Exércitos, aleluias. Já está preparado. Já está, meus irmãos, aleluia. O céu já assinou. Oh, meu irmão. Era um sonho, não era, pastor Gilmar, do Senhor? E durou tempo. Só que do dia para a noite, está lá. Está lá. Por quê, irmão? Já estava preparado. Eu cheguei lá, comecei a analisar, falei, como é que ninguém viu esse terreno aqui? É coisa de louco. Como é que ninguém viu um terreno daquele lá, meus irmãos? Um mercado na frente, que não tem estacionamento. É pouco estacionamento lá. O cara poderia muito bem alugar lá para pôr estacionamento, para melhorar a clientela. Porque muitas vezes você deixa de comprar em algum lugar porque não tem lugar de parar. Quem tem visão vê isso. E um estacionamento lá em frente. E aí eu saí de lá perguntando, mas Deus, como é que ninguém viu um negócio desse aí? Por quê? Porque já estava preparado. Já estava preparado. Você entende, irmãos, que quando o Deuteronômio 28 diz assim, que as bênçãos do Senhor te alcançarão, é sobre isso. Você viu o tanto que o terreno teve que esperar, pastor Gilmar? Teve que esperar você cansar da construção civil, teve que esperar você decidir se você ia fazer cuscuz ou não, para depois ele ser usado. Olha só, o terreno esperando. Você vê, irmãos? Você vê como Deus faz as coisas? Você vê como Deus faz, meus irmãos? Quando nós seguimos os princípios de Deus, Deus, irmãos, faz que as coisas que é para a nossa vida se tornem invisíveis. Agora é fácil dizer, olha, agora é fácil. Só que já estava guardado, já estava preparado. Deus só estava esperando nós se preparar para nós podermos tomar posse. Então que nessa manhã você entenda, irmãos, os peixes já estavam lá, já estava preparado, os barcos já estavam lá. E aí Jesus só deu uma ordem, volta lá, que agora é diferente. Vocês agora estão diante de vocês, estão agora ouvindo a palavra. Vocês agora participando do culto, agora é diferente. Agora vocês não estão à parte do culto, vocês fazem parte do culto agora, vocês ouviram a palavra. Agora volte lá. Jesus pregou, anunciou, e depois que Jesus pregou a palavra, agora falou para Pedro, vai lá. Se Pedro não tivesse participado do culto, Pedro não iria. Alguma coisa chamou a atenção de Pedro no culto, na palavra de Jesus, que ele deu a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, dizendo, sobre a tua palavra eu vou lá. Que palavra é essa? Se Jesus não tinha conversado com ele antes, era a pregação de Jesus. Jesus mostrando o poder de Deus, Jesus mostrando o poder do Evangelho, meus irmãos, aleluia. E Pedro ali, ele se converteu automaticamente, ele se entregou ali a Cristo, ali nem sabia. Não, agora eu vou sobre a tua palavra. E o resultado é, irmão, já estava preparado, os peixes já estavam lá, os peixes não foram criados do dia para a noite não, mas a ordem de Jesus foi, volte lá, porque eles estão lá. E a Bíblia diz que ao lançar a rede, eles não deram conta, meus irmãos, você entende isso? Oh, meus irmãos,
Há poucos tempos atrás, a rede saiu sem nada. Sem nada. E agora, Moacir, depois do culto, a rede está farta, a rede está próspera, tem peixe para todo lado, aleluia. Foi necessário pedir ajuda. E a Bíblia diz, irmãos, que quase tomba o barco. Você entende isso, meus irmãos? Era peixe, irmãos, para danar. Eu estou te dizendo, meus irmãos, que quem vive diante da palavra do Senhor, ele vai sair farto, ele vai sair, irmãos, além dele sair abençoado, ele vai abençoar quem está perto dele, aleluia, porque é o poder da multiplicação, é o poder da prosperidade, é o poder de quem serve a Deus, aleluia, é o poder daquele que entende que não é sobre ele, é sobre Deus, aleluia. Então eu estou te dizendo que para nós que servimos a Deus, descanse no Senhor, tenha paz nele, não deixe que as coisas do mundo te tirem a tua paz, não deixe que as tribulações tirem a tua paz, porque em Jesus nós temos paz, e quando nós temos paz em Jesus, nós vamos voltar a fazer, e vai dar tudo certo, para a glória de Deus. Então não desanime não, meu irmão, não desanime não, querido, porque Deus já tem preparado e guardado tudo para a nossa vida, aleluias. Tudo Deus tem preparado. Deus não é como, irmãos, esses outros deuses, que não conseguem, prometem que vão preparar e não preparam. Deus, pelo contrário, Deus prepara e não te avisa que preparou, mas te prepara para você viver o que está preparado por Ele. Porque é fácil, né? Prometer. Agora o bom é, irmãos, quando nós tomamos posse e entendemos. É isso que Deus queria para a minha vida. Eu queria outra coisa, mas olha o que Deus queria para mim. Oh, glória a Deus. Então que nessa manhã você possa entender. O Deus que você serve é um Deus que já tem tudo preparado. Descansa o seu coração. Descansa no Senhor. Não guerrie com seus braços, com suas forças. Não. Somente fique na presença do Senhor. A Bíblia diz que Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera, confia e o serve. Irmãos, essa palavra é para nós. Essa palavra é para você que serve o Deus do Altíssimo. Essa palavra aqui não vai fazer efeito na vida daqueles que estão lá fora. Não é porque Deus faz exceção, porque eles não querem. Mas essa palavra é para nós que servimos a Jesus, que temos esse conhecimento, meus irmãos, que nós renunciamos e vivemos para Cristo, mas Cristo nunca vai nos abandonar, nunca vai, irmãos, nos deixar de mão vazia, assim como Jesus fez na vida de Pedro. Após isso, irmãos, Pedro satisfeito, os barquinhos satisfeitos, tudo isso, e no versículo de número 8, olha só o que diz: e vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos com que ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, não temas. De agora em diante serás pescadores de homens. E o levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o... Meu Deus. Deixaram o quê? Tudo. Aquilo que era de importância agora já não é mais importante para eles. Porque eles encontraram alguém que era mais importante do que aquilo para eles. Você entende isso? Aquilo que era frustração gerou alegria. Aquilo que gerou alegria e prazer agora, Moacir, depois eles verem tudo e falam assim: não, isso aqui não é nada perante ele. Esses peixes, essas pescas maravilhosas não é nada perante ele, não. Deixa tudo isso para lá, meu irmão. Vamos seguir a ele. Se ele fez isso, só neste momento, imagine uma vida toda com ele, o que ele não pode fazer. Era isso que Pedro estava dizendo. Era isso que Pedro estava relatando aqui. Não, não. Senhor, se prostrou, Senhor, aparte de mim que eu sou pecador. Calma, Pedro, calma.
A partir de agora, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, não, vai ser pescador de homem. O quê? Vem e me segue. Largou tudo. Largou tudo. E foi o quê? Seguir Jesus. Por quê? Ele viu que em Jesus ele tinha paz. Em Jesus supria toda a sua necessidade. E Pedro passou fome? A família de Pedro passou fome? Não. É claro que os peixes não ficou lá apodrecendo, é claro. É claro que os ajudantes disseram assim, designa, mas agora eu não quero mais não, se vira aí, tá aí o peixe, eu vou seguir ele. Agora eu estou com ele agora. Porque se ele fez isso neste momento, o que ele não pode fazer na minha vida toda? Este é o poder do Evangelho. Esta é a visão que nós temos que ter. Se a minha felicidade está em ter um carro, eu sou um miserável. O mais pobre miserável dessa terra. Se eu depender de um carro para servir a Deus, eu sou um mais pobre miserável da minha terra. Como diz o nosso irmão Moacir aqui, eu não posso ser um fardo estar na igreja. Não pode ser pesar para mim estar num culto. Eu tenho que me alegrar. Eu tenho que ser um gozo, por quê? Porque Jesus é tudo para mim. Isso significa ser gratidão. É o que Pedro nos ensina aqui. A noite toda frustrada, decepcionada, agora eu participei do culto, ouvir a palavra de Deus. Após a palavra de Deus, o pastor Jesus me chamou e disse assim, volta lá, faz agora assim que vai dar certo. Eu não queria no primeiro momento, mas eu fui sobre a palavra dele. Quando eu volto cheio de peixe. E agora eu entendo, peraí, agora eu tenho que ser grato a ele. E qual é a forma de gratidão? Seguir, obedecer, estar. Esses são os princípios inegociáveis. Então que nós possamos entender que Jesus é tudo para a nossa vida. E de nada nos faltará. De nada nos faltará. Quando nós partimos do princípio de se entregar totalmente para Cristo. Que nós possamos entender e propagar esta verdadeira palavra do Evangelho de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor com alegria. Que Deus te abençoe.